Os promotores da Lava Jato denunciaram hoje o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais 6 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro no processo que apura a propriedade do apartamento triplex em Guarujá e o armazenamento de bens do ex-presidente. Os procuradores afirmam que a corrupção apurada nesse processo envolveu 87 milhões de reais desviados da Petrobras. E acusam Lula de ser beneficiário direto de 3 milhões e 700 mil reais. Mas os procuradores não se limitaram a expor os detalhes dessa denúncia. Fizeram também uma avaliação geral de todo o escândalo da Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol disse que Lula é o comandante máximo de um esquema criminoso. Segundo Dallagnol, um esquema que tinha como objetivos enriquecer ilicitamente, manter a governabilidade com pagamento de propinas e perpetuar o Partido dos Trabalhadores no poder. Os procuradores abriram a entrevista com um balanço de quase 2 anos e meio de trabalho. 129 pessoas já receberam sentença do juiz Sérgio Moro, de um total de 239 denunciados pelo Ministério Público. E hoje a Força-Tarefa da Lava Jato afirmou que chegou ao comando do esquema de corrupção na Petrobras. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema. Os procuradores listaram o que classificaram como um quebra-cabeças com 14 conjuntos de evidências, que, segundo eles, comprovam que Lula era a peça central na Lava Jato. Petrolão e propinocracia. O procurador Deltan Dallagnol fez uma breve explicação sobre o esquema que chama de Petrolão e, em seguida, falou que esse esquema fazia parte de algo muito maior, que chamou de propinocracia, um esquema parecido em outros órgãos públicos. Esse esquema de pagamento de propina, segundo Dallagnol, levou a uma governabilidade corrompida, à perpetuação do PT criminosamente no poder e ao enriquecimento ilícito. O problema, nesse caso, foi o método que foi alcançado para alcançar essas finalidades. O método usado para alcançar essa finalidade foi a corrupção. Governabilidade corrompida. Os investigadores disseram que a distribuição de cargos, como aconteceu na Petrobras, servia para atender partidos políticos da base aliada e garantir a governabilidade de uma forma corrompida. Um esquema de troca de favores que teria o ex-presidente como figura central. Quem tinha poder para distribuir e efetivamente distribuiu cargos para fins arrecadatórios? Lula. Só o poder de decisão de Lula fazia estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder. Poder de decisão. Para os procuradores, somente uma pessoa com o poder do ex-presidente teria condições de fazer todas as indicações que mantiveram o esquema. É inconcebível que um líder partidário da dimensão de Lula não tomasse parte e, mais do que isso, que ele não estivesse no comando de esquemas que revelam uma forma constante e própria de obter recursos públicos pelo Partido dos Trabalhadores. Perpetuação criminosa no poder. Segundo os procuradores, somente Lula teria condições de ser o elo entre o Partido dos Trabalhadores e o governo, permitindo a permanência do PT no poder. O esquema criminoso precisava ser comandado necessariamente por alguém que tinha domínio de 2 máquinas, da máquina do partido e da máquina do governo. Que poder tinha o PT para obter essas propinas a partir de altos funcionários da Petrobras, se não fosse o poder de Lula? Que poder tinha o João Vacari ou Paulo Ferreira para demandarem propinas em nome do governo, se eles não tinham cargos públicos, se não era o poder de Lula? Pessoas próximas na Lava Jato. Outro ponto destacado pelos procuradores foi a proximidade entre Lula e vários investigados na Lava Jato, tanto do PT como de fora do partido. Lula é o elo comum essencial que conecta diversos personagens envolvidos na Lava Jato e que, com seu comando, tornou esse esquema possível e real. Ao fazer novamente um paralelo entre Mensalão e Lava Jato, os procuradores afirmaram que os esquemas eram como 2 faces da mesma moeda, desenvolvidos, segundo eles, pelo mesmo governo e pelo mesmo partido para garantir governabilidade, se perpetuar no poder e garantir o enriquecimento. Enquanto no Mensalão o apoio político era comprado com mesadas, na Lava Jato
o apoio político era comprado com cargos distribuídos para fins arrecadatórios. Como na Lava Jato, os procuradores afirmaram que havia no mensalão várias pessoas próximas ao ex-presidente Lula. Depois do mensalão, Lula não pode mais alegar desconhecimento de um esquema tão semelhante. Um sistema que ocorreu diretamente sob os seus olhares mais diretos e envolvendo as pessoas a ele mais próximas. Dessa vez, Lula não pode dizer que não sabia de nada. Para os procuradores, outro fato que mostra que Lula era o comandante do esquema foi que o mensalão continuou na modalidade do Petrolão, mesmo após a saída de José Dirceu em 2005. José Dirceu foi apontado pelo Ministério Público Federal como o chefe do mensalão. Isso deixa claro que o comandante do esquema não era José Dirceu, e sim alguém que estava acima de José Dirceu. Só havia a possibilidade de o comandante estar acima. E aí estava o verdadeiro maestro dessa orquestra criminosa, Lula. Os procuradores relataram que Lula foi um dos maiores beneficiários do esquema de corrupção e citaram a acusação formal de hoje. Há provas que apontam para o fato de que, entre 2011 e 2014, as empresas Lius Palestras e Instituto Lula receberam mais de 30 milhões de reais das empresas envolvidas na Lava Jato. Para os procuradores, Lula e o PT se beneficiaram da corrupção ao conseguir ampliar a base aliada, aumentar os recursos do partido para ganhar eleições e aumentar o patrimônio pessoal. Já podemos concluir que o Partido dos Trabalhadores, e particularmente Lula, eram os maiores beneficiados nos esquemas criminosos de macrocorrupção no Brasil. Os investigadores dizem que é clara a expressividade das pessoas envolvidas nos valores e da ramificação dos órgãos no esquema de corrupção. Não existe outra conclusão possível senão a de que Lula, triplamente beneficiado com o esquema, era o seu comandante. Os procuradores citaram várias delações que apontam que Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Todas essas provas nos levam a crer, para cima de qualquer dúvida razoável, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula era o maestro dessa grande orquestra concatenada para saquear os cofres da Petrobras e de outros órgãos públicos. Ele era o general que estava no comando da imensa engrenagem desse esquema, que chamamos de propinocracia, o governo por meio da propina. Os procuradores denunciaram também o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, por lavagem de dinheiro. Eles o acusam de usar contratos falsos de armazenagem do acervo pessoal do ex-presidente Lula para dissimular a origem de dinheiro proveniente de crimes. A defesa de Okamoto nega e diz que a nota fiscal da conservação do acervo está em nome da empresa que contribuiu de acordo com a lei que considera os objetos patrimônio público. O advogado de Okamoto também acusou o Ministério Público de tentar legitimar abusos e, segundo a defesa, criar corrupção em que não há vantagem ilícita. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, foi denunciado por corrupção e por lavagem de dinheiro. O Ministério Público afirma que ele ofereceu e entregou vantagens indevidas a ex-diretores da Petrobras e a Lula para conseguir contratos. O mesmo motivo que levou os procuradores a denunciar o ex-executivo da OAS, Agenor Medeiros, por corrupção. A defesa de Léo Pinheiro não quis comentar. A de Agenor Medeiros classificou a denúncia como um absurdo. O arquiteto e ex-executivo da OAS, Paulo Gordilho, o ex-presidente da OAS Investimentos, Fábio Iunamini, e o empresário ligado à OAS, Roberto Moreira, foram denunciados por lavagem de dinheiro. Os procuradores afirmam que eles receberam vantagem indevida e ocultaram o dinheiro da compra do triplex. A defesa de Roberto Moreira disse que não conseguiu analisar a denúncia, mas tem certeza da inocência dele. A de Fábio Iunamini não quis comentar e nós não encontramos o advogado de Paulo Gordilho. A seguir, a defesa do ex-presidente Lula.
O advogado de Lula e Marisa Letícia convocou a imprensa para apresentar os argumentos da defesa depois da divulgação da denúncia dos promotores contra o ex-presidente e a ex-primeira-dama. Cristiano Zanin acusou a Lava Jato de perseguição. Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa Marisa Letícia Lula da Silva repudiam pública e veementemente a denúncia ofertada na data de hoje pelo Ministério Público Federal, baseada em peça jurídica de inconsistência cristalina. A denúncia em si perdeu-se em meio ao deplorável espetáculo de verborragia da manifestação da Força Tarefa Lava Jato. O MPF elegeu Lula como maestro de uma organização criminosa, mas esqueceu do principal: a apresentação de provas dos crimes imputados. Quem tinha poder? Resposta: Lula. Logo, era o comandante máximo da propinocracia brasileira. Um novo país nasceu hoje, sob a batuta de Deltan Dallagnol. E neste país, ser amigo e ter aliados políticos é crime. A farsa lulocêntrica criada ataca o Estado Democrático de Direito e a inteligência dos cidadãos brasileiros. Não foi apresentado um único ato praticado por Lula, muito menos uma prova. Desde o início da Operação Lava Jato, houve uma devassa na vida do ex-presidente Lula. Nada encontraram. Foi necessário, então, apelar para um discurso farsesco. Construíram uma tese baseada em responsabilidade objetiva, incompatível com o direito penal. O crime de Lula para a Lava Jato é ter sido presidente da República, eleito democraticamente por 2 vezes. O fator real, inquestionável, é que Lula e Dona Marisa não são proprietários do referido imóvel, que pertence à OAS. Se não são proprietários, Lula e sua esposa não são também beneficiários de qualquer reforma ali feita. Não há artifício que possa mudar esta realidade. O advogado voltou a afirmar que Dona Marisa Letícia comprou em 2005 uma cota da Bancop, então responsável pelo prédio em Guarujá. Segundo o advogado, em 2014, a família visitou outra unidade, um triplex, mas não se interessou pelo imóvel. Lula e Dona Marisa, depois de visitarem o imóvel, avaliaram que ele não se adequava às características da família. Aquela vez, em 2014, foi a única vez que o ex-presidente Lula esteve no imóvel. Foi a única vez que ele foi verificar se tinha interesse no imóvel. Dona Marisa e Fábio voltaram ao apartamento quando ele estava em obras. Mas em nenhum momento Lula ou seus familiares tiveram a posse ou a propriedade e sequer utilizaram o apartamento um único dia. O advogado de Lula disse que a denúncia da Lava Jato tem caráter político. Este relatório da polícia, que embasou a denúncia de hoje, foi feito por um agente da polícia que tem um histórico de ofensas ao ex-presidente Lula nas redes sociais. O histórico apresentado mostra claramente um cenário de perseguição. Eu não tenho dúvida de que a Lava Jato elegeu Lula como autor de um crime, está buscando qual é esse crime, não achou, depois de ter feito uma devassa, e hoje apresentou uma denúncia, uma acusação que é absolutamente irreal. É uma tática de ilusionismo, porque atribui uma propriedade que simplesmente não existe. Então, diante dessa circunstância, eu entendo que há sim um cenário de perseguição e, mais do que isso, há uma real intenção de tirar o ex-presidente Lula do cenário político-eleitoral para 2018. Lembrando que a denúncia do Ministério Público não significa que os denunciados sejam culpados. Uma vez apresentada a denúncia, cabe à Justiça acolher ou não as argumentações dos promotores. E, se acolher, aí sim, os denunciados se tornarão réus e serão julgados. Depois de Velho Chico, tem futebol. E em seguida, o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.